Essa é a nossa aula 1 sobre associação de resistores. Bom, nessa aula iremos estudar sobre a associação em série. Bom, um circuito elétrico com resistores ligados um em seguida ao outro, de modo a oferecer um único trajeto para a corrente, é chamado circuito elétrico. Popularmente, podemos falar que os elétrons têm apenas um caminho para percorrer. Ou seja, vamos imaginar que nós temos aqui o polo positivo e o polo negativo de uma pilha, e esta pilha é o gerador de energia para as lâmpadas 1, 2, 3. Vocês sabem que os elétrons, eles vêm por aqui, os elétrons. Quando os elétrons vêm por aqui, a associação em série, ela vai ter apenas, deixa eu pegar aqui, ó. Essa associação, ela vai ter apenas um caminho, tá? Então, os elétrons vêm aqui, ele vai passar por esse resistor, é como se fosse um resistor, tá? E pelo segundo e pelo terceiro, tá? Só que, quando os elétrons vêm por aqui, o que vem ao contrário dele? A corrente. Então, a nossa corrente, que é o I, né? Por um pininho aqui no I. Então, por aqui vem os elétrons. Então, ele vai ter apenas um caminho para percorrer. E quando os elétrons vêm para cá, a corrente vem para cá, tá? É sempre o sentido inverso, tá? Bom, então, o que a gente fala? Popularmente, nós podemos falar que os elétrons têm apenas um caminho para percorrer. E quando nós falamos isso, nós estamos falando da associação em série, tá? Bom, essa associação em série, ela vai ter os resistores, tá? Então, nós vamos ter os resistores, resistor 1, 2, 3, 4, quantos precisarem, tá? E as tensões. Então, o que acontece? A DDP é a tensão elétrica, tá? Ela é assim, os elétrons, ele vai passando por aqui, certo? De acordo com os resistores, ele vai perdendo energia, tá? Mas se ele perde carga? Não, ele perde energia. Então, ele vai perdendo energia, cada resistor que ele passa, ele vai perdendo um pouquinho de energia, tá? Então, funciona desta maneira. Então, o que vai acontecer? Vamos imaginar que esse resistor, ele seja maior, seja uma lâmpada com uma voltagem maior, tá? Então, se essa lâmpada aqui for com uma resistência maior, tá? Vamos supor, o R dela vale 5, esse aqui vale 3, aqui o resistor, ele vai perder mais energia para esse resistor aqui, tá? Então, se aqui é 5, ele vai perder mais energia do que para esse que é 3, certo? Então, ele vai perdendo energia, mas não vai perdendo carga. Os elétrons vão continuar seguindo o caminho dele, tá? Bom, e o que vai acontecer aqui? Os resistores vão ser sempre iguais? Não, mas um exemplo típico é a árvore de Natal. Quando a gente coloca aquelas luzinhas de árvore de Natal, os fios são em série. Quando queima uma lâmpada, as outras não acendem mais. Por quê? Porque rompeu a passagem dos elétrons aqui. Então, por isso que não acende, né? Que é diferente da nossa casa. Nossa casa é em paralelo, porque se fosse em série, quando queimava na cozinha, a lâmpada da cozinha não acendia a do banheiro, tá? Então, não pode, né? Então, são as ligações geralmente em paralelo. Bom, aqui, 1, 2, 3 e 4 é a tensão, tá? O que vai alterar? Então, nós vamos ter algumas características. Então, a árvore de Natal, eu coloquei aqui para vocês, que é um exemplo para vocês lembrarem, né, o que é associação em série. E essa associação, ela tem algumas características importantes. A primeira, a intensidade da corrente I é a mesma em todos os resistores. Então, a corrente nunca vai mudar,
tá? Ela vai ser a mesma em todos os resistores. A tensão U na associação é igual à soma das tensões em cada resistor. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, as luzes da árvore de Natal. Vamos imaginar que a tomada é 220 volts, tá? Se você tiver 100 lâmpadas, cada uma vai receber 2,2 volts. Entenderam essa segunda característica? A tensão U é igual à soma das tensões em cada resistor. Então, como as lâmpadas são todas iguais, cada uma vai receber 2,2 volts, somando as 100 lâmpadas, vai ter o 220 volts. Agora, e a corrente? Ela é a mesma em todos os resistores. Então, olha lá, o U, que seria o 220, então, vamos se dizer, né, que tivessem 100 lâmpadas aqui, então seria 2.2, 2.2, 2.2 e assim ia, porque são 100 lâmpadas, tá? E o resistor equivalente é a somatória de todos eles, porque nós vamos precisar do resistor equivalente para calcular a corrente, tá? Porque a corrente, ela é a mesma em todos os resistores. Eu posso substituir, então, significa isso que eu posso pegar os 3 resistores, por exemplo, nesse caso, que eu coloquei R1, R2, R3, e posso substituir ele por um só? Pode. Um único resistor, tá? Então, vamos lá. Um exemplo, dada a associação, então eu dei uma associação aqui que eu tenho 3 resistores. Então, é aquele caso da pilha que eu falei. Aqui está 200 volts. Em cada resistor que ele passar, ele vai estar perdendo um pouquinho de energia. Aqui ele vai ter uma voltagem, tá? Então, ele vai perder mais energia aqui, porque aqui é 5 ohm. Aí, ele vai perder. Aqui, ele já vai perder menos energia, porque é 3 ohm. E aqui, menos ainda. Mas se eu somar a voltagem de todos esses 3 aqui, vai dar 200 volts, tá? Então, ó, determinar a intensidade da corrente em cada resistor. Então, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou somar o resistor equivalente. Então, é 2 mais 3 mais 5 vai dar 10. Ah, então eu poderia tirar esses 3 aqui e colocar 10? Pode, é o resistor equivalente. Daí, você vai calcular a corrente elétrica com o resistor equivalente. Então, o resistor equivalente é 10, porque eu somei os 3. A tensão que eu tenho de entrada é 200 e eu vou achar a corrente elétrica. Essa corrente aqui é para cada resistor e são todos iguais. Então, a intensidade da corrente em cada resistor são todas iguais, 20 amperes. Como a corrente em cada resistor é a mesma, nós vamos ter sempre aquela formulinha das leis de Ohm, tá? R igual a U sobre I, tá? É leis de Ohm. Quem é o primeiro resistor que eu tenho? 2. A voltagem, eu quero saber nesse resistor, porque ele vai perder energia. Então, eu quero saber a tensão nesse resistor. Que corrente que eu uso? 20, tá? Porque a 20 é para todos. Então, se eu passar o 20 multiplicando, 40 volts. Então, olha lá. No 2, eu vou usar 40 volts. Desses 200 aqui, eu vou usar 40. E no 2? No 2, a mesma coisa. Ele vale 3 ohm vezes 20, 60. Então, aqui eu vou ter 40 volts, aqui eu vou ter 60 volts, consequentemente, aqui eu vou ter 100. Porque se eu somar, o total tem que dar 200, que era o início. Então, se o início era 200, vai ter que continuar sendo 200, tá? Então, isso são resistores em série. Nossa próxima aula será a aula 2, será associação em paralelo. Até mais!